Meu amigo, vamos meditar numa palavra? Amós, capítulo 7, versículo 7, que diz assim: Mostrou-me também assim: eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. Queridos, estamos diante de um livro profético a respeito de um homem chamado Amós. No capítulo 1 do livro de Amós, a Bíblia fala que esse personagem ele viveu em Tecoa e profetizou no reinado de Uzias, rei de Judá, nos dias de Jeroboão. E no capítulo 7, no versículo 14, a Bíblia fala que Amós ele era um boiadeiro, um agricultor, uma pessoa que mexia com gado, quando ele foi chamado por Deus para profetizar. Nesse texto aqui, queridos, é interessante que Deus mostra para Amós, e eis que o Senhor estava no muro levantado a prumo, e tinha um prumo na sua mão. Prumo a gente conhece, é uma ferramenta que pedreiro utiliza na construção de obras. No contexto aqui, nessa explicação, um pedreiro, quando vai levantar um muro, ele utiliza o prumo para o muro não ficar torto. E Deus ele fala que ele estava em cima de um muro levantado a prumo. Que a gente entende que Deus ele habita em coisas bem aprumadas, em coisa certa. Deus não habita em coisa errada. Isso é muito interessante para nosso aprendizado, porque às vezes a gente fala de Deus, coloca Deus dentro do contexto da nossa vida, achando que Deus está na nossa história, levando uma vida que não está aprumada. E Deus não habita em coisa que não é aprumada. Às vezes no trabalho a gente lida com uma mentirinha ou outra para sobressair em cima do chefe, para não ser mandado embora, para puxar sardinha de um lado ou de outro. Mas se teve uma mentirinha para estabilizar essa situação, Deus não está nessa questão. Deus pode ser a mentira que for, uma vírgula de mentira. Deus não habita nessas questões. Às vezes para fechar o negócio a gente dá uma enganadinha de leve para fechar e consegue fechar um bom negócio, sobressair nessa situação. E a gente até glorifica a Deus, mas Deus não está nessas enganações, nessas trapaças. Deus ele habita em muro aprumado. No livro de Jó a Bíblia fala que Deus ele não gosta de balança enganosa. Qualquer tipo de enganação Deus não habita. Então, para a gente ser abençoado, a gente precisa entender que Deus ele habita em coisa que é certa, em coisa que é bem aprumada, conforme o escritor aqui fala nesse texto que a gente leu, que Deus está habitado em cima do muro aprumado. Isso é um aprendizado para nós. Dessa forma a gente vai ser abençoado por Deus, levando as coisas certas, na risca, na íntegra. E aí sim a gente pode dizer que Deus está na nossa situação. Muitas das vezes, por a gente não contar aquela mentirinha, talvez nos olhos humanos a gente vai ser prejudicado mesmo. Só que eu prefiro ser prejudicado e saber que Deus está comigo porque eu não contei a mentira, do que talvez eu não ser prejudicado e para isso eu ter que usar uma mentira e saber que Deus não está nela. Se for para mim alcançar um cargo e trapacear, enganar alguém e achar que Deus vai estar comigo, Ele não vai estar. É melhor não conseguir o cargo e saber que Deus vai estar na minha vida. Dessa forma eu vou ser abençoado. Deus ele é justo. A Bíblia fala no Salmos 89, verso 14: Juízo e justiça é a base do seu trono, verdade e misericórdia vão adiante dos seus olhos. E o texto finaliza falando que ele está com um prumo na mão.
Se a gente não consegue aprumar a nossa vida, Deus ele tem um prumo na mão e ele pode nos ajudar.